Neste momento, os especialistas vão debater o fomento ao mercado de carbono, visando uma transição sustentável e o papel das instituições financeiras de desenvolvimento nessa agenda. E para esse debate, nós temos a honra de convidar Jorge Arbache, vice-presidente da CAF, também Maria Neto, chefe de mercados e instituições financeiras, NDB, e Chandra Shekhar Sinha, especialista sênior em mudança climática do Banco Mundial. A moderação está a cargo do diretor do BNDES, Bruno Laskovski. Então, eu vou pedir, por gentileza, para que as pessoas que já estão aqui no nosso estúdio tomem seus lugares, para que possamos dar andamento, então, ao nosso painel. Opa, boa tarde. Um prazer estar aqui. Queria agradecer a BDE pelo convite, a Janete, o Orno. É muito importante o painel que a gente vai comentar com as presenças já anunciadas dos nossos panelistas. O tema do carbono é um tema central nas estratégias dos bancos de desenvolvimento, tanto no Brasil, no mundo. Os órgãos multilaterais, os vários players, né, desse ecossistema de carbono estão discutindo a formatação do mercado voluntário, mercado regulado, e vai ser muito interessante a gente ouvir a Maria, o Jorge e o Chandra a respeito disso. Eu queria iniciar falando um pouquinho, né, e a gente já definiu aqui como que a gente vai conduzir o nosso processo. A ideia é falar muito rapidamente um pouco da visão do BNDES sobre o tema do carbono. E aí eu vou passar para cada um dos panelistas, em torno de 10 minutos cada um, dando a sua perspectiva, né, como fazer essa transição, como os organismos, os DFIs, os bancos de fomento, os multilaterais, estão tratando o tema do carbono, os desafios de financiamento, as questões relativas ao mercado voluntário, ao mercado regulado, e a partir daí, aí sim, a gente tem um chat, a gente tem as questões que vão seguramente aparecer. Deixa eu falar muito rapidamente da visão aqui do banco sobre o tema do carbono, e eu queria falar sobre dois aspectos fundamentais. Uma é uma realocação do nosso orçamento de risco. E já fazer aqui uma visão muito clara, né? Nós temos até o entendimento que o BNDES deve correr mais riscos. A gente tem um entendimento desse realocação de portfólio, e uma boa parte dessa realocação de portfólio ela se dá através de ativos ambientais. Então, vou dar um passo para trás e contar um pouquinho essa história. Eu hoje toco a BNDESPAR. A BNDESPAR tem uma posição de renda variável bastante relevante. A gente volta para 2019, a posição de renda variável da BNDESPAR, alguma coisa perto de 125 bilhões de reais. Para um patrimônio líquido do banco em torno de 90 bilhões. A gente entendeu que essa não é a melhor locação do risco do BNDES. O risco do BNDES tem que estar alocado em crédito privado, no MPME, tem que estar alocado em infraestrutura, tem que estar alocado em ativos ambientais, em inovação, em produtividade, em impacto. A gente fez estamos, né, na realidade, no cumprimento desse nosso mandato, já vendemos alguma coisa perto de 80 bilhões. E a questão não é uma questão de caixa, é uma questão de realocação de capital. E está muito claro para a gente que esse ativo que reflete, né, a descarbonização da economia, os compromissos já assumidos pelos países, pelas empresas, está muito ligado nessa moeda chamada carbono. Essa moeda chamada carbono a gente vê muito associada também ao PSA, que é o pagamento por serviços ambientais. Essas duas coisas juntos, seguramente tem um componente importante no tema da transição energética brasileira, sabendo que o problema brasileiro é diferente do problema europeu. O problema brasileiro está mais ligado a desmatamento, o problema europeu é um problema industrial. E aí também é muito curioso para ouvir os nossos panelistas, né, como lidar com as diferentes taxonomias existentes e como a gente migra essa discussão, né, uma discussão equilibrada,
das questões do mercado voluntário e do mercado regulado. Então, voltando aqui para o BNDES, a gente tomou uma decisão estratégica de fazer uma alocação relevante no mercado de crédito de carbono. Acabamos de anunciar uma compra de crédito de carbono, no primeiro momento, ainda num montante pequeno, como preparativo para uma chamada pública, onde a gente vai chamar desenvolvedores e estruturadores de operações de crédito carbono, de projetos, geradores de crédito carbono, com um olhar muito especial, claro, para a Amazônia, onde a gente vai comprar mercado spot, mercado à vista, e vamos comprar também a termo. Estamos discutindo questões de governança, de taxonomia dessas compras e também, né, dos mercados de trading, de exchange. Bom, eu queria dar essa primeira pincelada apenas para ressaltar a convergência que nós temos, né, no tema da transição energética. Acreditamos na alocação de risco em ativos ambientais e, claramente, né, todos nós temos aqui uma missão muito grande, que é como que a gente vai lidar com esse processo de transição. Eu queria começar, então, o nosso painel chamando o Chandra. Espero que o Chandra esteja com a tradução simultânea nos ouvindo. Agradecer a tua presença. O Chandra é um especialista sênior no tema de clima do Banco Mundial e com um posicionamento muito interessante. E eu gostaria de começar com o Chandra, aí depois a gente passa para a Maria. Jorge, você fecharia esse primeiro bloco. São 10 minutos para cada um. E eu vou tentar manter aqui o tempo para a gente ter mais tempo também para a interação e para o debate. Chandra, por favor. Thank you. Obrigado, Bruno. Obrigado pela oportunidade de apresentar algumas perspectivas. Eu gostaria de estar em Brasília, né, presencialmente, mas eu espero poder fazê-lo em breve. Na discussão que nós tivemos em planejamento para essa sessão, a ideia é que eu iria descrever um pouco como o mercado está no momento e quais são as perspectivas para o mercado de carbono, estabelecendo aí as bases para a discussão do papel das instituições financeiras como Banco Mundial, BID, também BNDES e Bancos Nacionais de Desenvolvimento. Então, eu vou tentar compartilhar minha tela e sim, então todos conseguem ver a minha tela? Eu vou prosseguir então, falando um pouco sobre o mercado voluntário, começando com o mercado voluntário, porque é aí que muita da atividade nos últimos 5 anos se concentrou. A comunidade global, à medida que a comunidade global aguardava as negociações internacionais e a Conferência das Partes que concordassem com relação a aspectos aí do mercado regulatório. Então, muita atividade vem acontecendo no mercado voluntário, e isso se deve basicamente ao interesse por parte do setor corporativo e também os compromissos desse setor corporativo com zero emissões de carbono. Compromisso de zero emissões de carbono em suas operações, tentando utilizar compensações de carbono no mercado voluntário para atender ou compensar as emissões, suas emissões. Então, o que nós vimos desde o Acordo de Paris, em 2016, foi um aumento contínuo no mercado voluntário, nos volumes do mercado voluntário, né? Como os senhores podem ver aí no gráfico, com uma duplicação de valor no ano passado, pela primeira vez, superando $1 bilhão americanos em transações totais aí no mercado voluntário. Então, comparado com o que vem acontecendo nos últimos 20 anos no mercado voluntário, onde o volume agregado estimado foi de $500 bilhão, e nós vemos então que é
mercado que aumenta exponencialmente. E o que nós vemos à direita do slide é a indicação de que haverá uma aceleração adicional à medida que nos aproximamos de 2030. Então, um crescimento de 10 ou 15 vezes no mercado voluntário de carbono entre hoje e 2030. Do valor total excedendo 20 bilhões de dólares por ano. É por aí que reside a promessa deste mercado e o interesse do setor empresarial. É justamente por essa razão. E, em termos de contexto, existe um mercado para desenvolvimento limpo. Entre o período de 2005 e 2012, houve um valor agregado de 33 bilhões de dólares. Então, só para dar uma ideia dos números do que o mercado voluntário representa. Vamos passar para o mercado regulado. O mercado regulado vai ser pelo menos 10 vezes maior do que o mercado voluntário, porque sob o Acordo de Paris, com base nas contribuições determinadas que os países apresentaram, a conformidade com o artigo 6 do Acordo de Paris espera atingir 3 bilhões de dólares por ano. Então, a cooperação entre países para chegar a essa meta está avançando e é um cenário ideal. É claro, é mais uma indicação do tamanho em potencial do mercado. O tamanho verdadeiro do mercado vai depender do nível de ambição dos mecanismos de desenvolvimento limpo. E nos últimos anos houve uma projeção de que a ambição desses mecanismos de desenvolvimento limpo aumentará, e para isso significa aumentos ainda maiores de valor para os mercados regulados. E o que isso significa em termos da perspectiva em geral do mercado de carbono? Estamos analisando os mercados que estão impulsionando o valor do mercado de carbono pelos próximos 3 a 5 anos, e esse crescimento vai ser extremamente acelerado. Como eu indiquei, no último ano houve $1 bilhão a mais com relação aos 20 anos anteriores. Então a aceleração é muito clara e podemos ver o impacto dessa aceleração através do tipo de investimento que está sendo feito por uma série de bancos internacionais, e existe toda uma iniciativa com relação ao projeto Carbono, no qual o Itaú é participante, e o Standard Chartered, o CIBC, muitos outros bancos australianos que estão avançando no engajamento desses espaços e desses mercados. Um aspecto importante para se manter em mente, conforme conversamos sobre isso na parte dos debates, é que o mercado não existem projetos o suficiente de mercado de carbono. Então, o papel das instituições de desenvolvimento vai ser muito importante para o futuro, e a outra razão pela qual a participação do Brasil é extremamente importante é que o mercado de carbono do lado voluntário está se traduzindo em soluções baseadas na natureza. Então, o Brasil, em fornecendo volume para o mercado de carbono global, é imensamente importante. Então, considerando que para muitos dos clientes e agências de desenvolvimento do Brasil poderão se desenvolver. Então, isso vai ser largamente impulsionado pelo mercado. É assim que sempre funcionou. A ação voluntária vai até certo ponto,
e depois os requisitos de conformidade precisam assumir a ação. E isso indica a bilhões de dólares em volume, e certamente isso vai ser provavelmente o caso, tanto em termos de contribuições determinadas nacionalmente, para mais de 55 países que se comprometeram com a utilização de mercados de carbono para ações cooperativas, implementando aí essas metas, e também um grande potencial para esses mercados de chegar a cumprir com a promessa. Outra coisa que vale mencionar é o CORSIA, que cria um mercado de conformidade com relação a linhas aéreas. Isso deve promover algum crescimento no médio prazo, no horizonte aí de 3 a 4 anos, conforme se mitigam os efeitos da pandemia e as linhas aéreas voltem a operar como antes. Então há um potencial de acelerar esse impulsionamento, criando um mercado voluntário. Nesse contexto, qual é o papel das instituições de desenvolvimento? Como eu mencionei, esse é um mercado de restrição de suprimentos em restrição, e então existem oportunidades de financiamento, projetos para crédito de carbono. Existe também um papel para as instituições, os institutos de desenvolvimento. O Banco Mundial tem um compromisso de 50 a 60 bilhões de dólares por ano. 35% desses novos compromissos todos os anos vão para investimentos relacionados ao clima. Assim como o Bruno estava mencionando no caso do BNDES, e de 12 a 15 bilhões de dólares em investimentos todos os anos são direcionados para atividades que tenham objetivos de mitigação de condições climáticas, e uma grande proporção destes geram créditos de carbono. Mesmo o Banco Mundial não estabeleceu sistemas de verificação para converter as reduções de emissões em créditos de carbono, e isso é algo que todas as instituições financeiras de desenvolvimento deveriam começar a trabalhar para identificar em termos de oportunidades para gerar créditos de carbono com base nas reduções de emissões que vocês já estão gerando. Esse é um ponto de partida, e é um ponto de partida importante para que se possa servir aos clientes e também fornecer liquidez no mercado voluntário, com base em decisões de governos, como, por exemplo, o governo do Brasil, que pode decidir como participar na ferramenta de mercado de carbono e participar do Acordo de Paris. Uma outra parte importante é a infraestrutura e plataformas que permitam mutuários que investem em projetos de mitigação de um lado e se tornem também parceiros globais corporativos na cadeia de suprimentos para fornecer a criação de plataformas para que os mutuários e a parte corporativa criem plataforma e infraestrutura para fazer isso. Eu acho que será um ponto extremamente importante. Com isso, vou passar a palavra de volta para o Bruno e vou parar de compartilhar a tela. Acho que você trouxe aqui muito boas provocações para o nosso debate, o tema aqui do mercado voluntário, regulado, a própria transição e a diferença entre países. E aí queria passar para Maria, chefe de mercado em instituições financeiras no NDB. Maria, a tua perspectiva, né, do fomento, né, a atuação dos DFIs no fomento ao mercado de carbono e esse teu olhar de mundo, né, sobre como se dá essa evolução e a complexidade dessa transição. É um prazer, primeiro, estar aqui com vários amigos. O Chandra, um amigo de muito tempo no Banco Mundial, o Jorge, desde a época do Brasil e também na CAF, e também com você de novo aqui, Bruno, mais uma vez no painel de sustentabilidade.
Eu acho que assim, eu vou começar um pouco com o contexto, porque acho que o Chandra fez uma excelente apresentação do potencial do mercado voluntário, o mercado compliance, essas oportunidades que estão aparecendo. Eu acho que isso se encaixa dentro dos países emergentes, e claro, no caso o Brasil também, numa crise energética, uma situação onde a gente tem uma crise de commodities, e que, ao mesmo tempo, dentro desse contexto, a gente vem falando já de um problema de uma crise anterior, Covid, a retomada verde, retomada sustentável. Basicamente, como é que a gente alavanca investimentos, volta a pôr a produtividade em dia em todos esses países que sofreram e estão sofrendo ainda mais uma crise econômica importante. Como isso se faz de uma forma verde sustentável e a questão da sustentabilidade no meio disso tudo como uma oportunidade chave, né? Econômica e estratégica para o desenvolvimento dos países emergentes. Há ações nesse sentido públicas, que são essas ações que, na verdade, o Chandra estava mencionando dos governos, as NDCs, que são metas nacionais de mudança do clima. Há ações importantes corporativas, a gente vê cada vez mais investidores, fundos, instituições tendo metas também de reduzir emissões ou de ter uma pegada zero neto em termos de gás efeito estufa, né? Tudo isso leva também, ao mesmo tempo, no mercado financeiro, já que a gente aqui está falando dos IFDs, da necessidade de ver qual é o papel do mercado financeiro para apoiar essas metas e, ao mesmo tempo, como a gente faz isso de maneira certa, transparente, de maneira com um lastro positivo, que a gente possa dar uma certa, não só transparência, mas credibilidade ao mercado. Então, assim, o mercado de carbono, na verdade, ao meu ver, nada mais é que uma enorme, importante ferramenta, não a única, e nem é uma panaceia para resolver tudo, mas é uma ferramenta fundamental dentro dessa transição econômica de baixo carbono. Ela traz flexibilidade para partes da economia que precisam fazer um esforço grande ainda na transição de reduzir emissões, né? E aqui setor energia, setor, às vezes, também de transporte, alguns setores que são muito intensos em carbono, precisam poder fazer essa transição, e o custo dessa transição precisa ser compensado de alguma forma também através da possibilidade de usar esses offsets, né? E aqui também, por exemplo, o Chandra mencionou o Corsia, por exemplo, as companhias de aviação não tem outra forma que, no curto prazo, precisar ter esse tipo de recurso para poder passar uma economia zero carbono. Então, o mercado carbono dá uma certa flexibilidade. Ele permite também a gente criar incentivos para investimentos adicionais que não ocorreriam de outra forma para setores chaves econômicos, onde, às vezes, a gente tem mais dificuldade de incentivar investimentos. Por exemplo, também o Chandra já mencionou, todo o potencial que a gente tem no Brasil, em particular, né, com tudo que é o capital natural, toda a parte de biodiversidade, toda a parte de redução de desmatamento, que tem um potencial tremendo, não só no Brasil, como na América Latina, sendo região de que comporta quase que 40% da biodiversidade do mundo. E, ao mesmo tempo, também permite inovação tecnológica importante para tecnologias de ponta, como a gente vem conversando no caso, por exemplo, também aqui de novo falando do Brasil, de hidrogênio verde, por exemplo, de poder promover as tecnologias de armazenamento, por exemplo, para energia renovável, sobretudo distribuída, ou seja, para alavancar também a transição energética limpa necessária, sobretudo, nesse momento de pressão que a gente está tendo energético importante, né? E aí também eu quero ressaltar duas coisas eu acho importantes. De um lado, nós temos o mercado voluntário, que o Chandra bem remarcou, com um potencial importante do ponto de vista privado, com muita iniciativa do ponto de vista privado, mas também com várias áreas que precisam ser fomentadas. O mercado ele cresceu muito, como o Chandra mencionou, mas ele cresceu na América Latina muito menos que no resto do mundo. Quer dizer, a gente está falando ainda por cento de 10% no mercado global. E também tem uma diferenciação importante nesse mercado de falta de transparência ainda. Então, no ano passado, por exemplo, a ITA fez um estudo, a ITA é a instituição de Associação de Mercados de Carbono, eles mostram que teve diferença de preço entre 1,3 dólares e 16 dólares para o mesmo tipo de tonelada de carbono, né? Então, a gente ainda tem um problema de transparência sobre o preço, né? Sobre como é que está funcionando o mercado voluntário,
que é importante porque pode criar também um problema de credibilidade sobre esse mercado e também o acesso do setor privado ao mercado. Tá? Por outro lado, nós temos o mercado regulado, que, como diz o Chandra, tem um potencial importante, inclusive porque ele leva todo o mercado a futuro também, na verdade, a ser escalado de forma importante. A gente teve bons resultados na Convenção de Mudança no Clima em Glasgow, que trouxe uns acordos sobre esse famoso artigo 6, que traz, digamos, uma esperança, né, para a gente poder criar um mercado realmente de compliance, como a gente diz, onde os países possam trocar entre eles também as suas, digamos, os seus excedentes de redução de gás de efeito estufa. Muitos países emergentes, falando de novo do Brasil, são enormes potenciais vendedores desses créditos, né? Então, tem um potencial aqui grande, mas tem também um hito importante, que é como é que o governo, como é que os governos, né, vão se organizar para muito rapidamente ter sistemas de registro, de transparência de mercado, para poder criar esses ativos, reconhecimento de certificação da existência desses créditos, para dar uma certificação jurídica da existência dos créditos, para que o mercado possa utilizá-los, né? E também para poder criar um sistema que permita a gente não ter um problema da preocupação, às vezes, muito importante no mercado de double counting, né? De que a gente esteja usando o mesmo crédito de carbono várias vezes para compensar emissões, ou que não seja feito bem feito. Qual que é o papel das IFDs? A gente vai discutir mais em detalhe aqui, mas eu acho que tem várias áreas, tá? Tem uma área que eu acho fantástico escutar aí do BNDES já o que vocês estão fazendo, que é de criar uma piloto do mercado e permitir, né, pilotar a existência desses créditos e dar nessa pilotagem uma certa certeza com relação, por exemplo, a boas práticas em relação à integridade ambiental, ao lastro ambiental. Você está falando da taxonomia, acho que é fundamental como é que a gente já promove como IFD boas práticas, que esses créditos sejam bons créditos, né? Eu acho que também é o seguinte, os créditos carbono são interessantes, mas, como eu falei, não são uma panaceia, né? Então, vamos pegar um projeto bem concreto. Se eu vou financiar algum projeto, por exemplo, que vai reduzir desmatamento em alguma área, promovendo financiamento em alguma tecnologia, tá, que permita a redução do desmatamento. O custo inicial dessa tecnologia, o investimento, não vai ser necessariamente pago pelo crédito inicialmente, porque o crédito ele vem quando a redução de emissão já ocorreu, né? Então, existe uma gestão financeira aqui que o crédito ele é um pagamento por resultado. E, portanto, o CAPEX inicial, o investimento inicial que é necessário ser feito, e esse desenvolvimento do pipeline, que também o Chandra mencionou, é um problema sério, porque o crédito vem como incentivo adicional no final, ele monetiza o carbono, mas o carbono tem que ocorrer para o crédito ocorrer, esse pagamento ocorrer. E, portanto, tem um papel fundamental, sim, das instituições de fomento, dos bancos, do sistema financeiro, do governo, em criar incentivos para os investimentos poderem ocorrer com essa promessa do carbono, mas poderem se deslanchar. E tem várias formas a gente fazer isso do ponto de vista financeiro. Nós vamos conversar com mais calma aqui, mas eu acho que podemos falar em compra dos créditos carbono como BNDES, podemos falar de garantias de desempenho, podemos falar de programas de empréstimo que também consideram os results-based finance, como a gente chama, né? Tem diferentes formas de estruturar isso, e eu acho que os FDs têm um papel importante também. E eu acho que também os FDs têm um papel importante em impulsar, em particular, esses créditos em áreas, de novo, como eu falei, com a oportunidade que traz o mercado de carbono, de impulsar setores, como, por exemplo, no caso do Brasil, de capital natural, né, de redução do desmatamento, agricultura sustentável, mas também de tecnologias, como eu já mencionei, que são tecnologias-chave, que às vezes têm muita dificuldade com o financiamento tradicional de saírem do papel. Eu vou parar por aqui, porque acho que a gente também tem aí muita conversa para contar e quero deixar a oportunidade para a gente conversar com mais calma. Obrigada. Maria, excelente. Acho que você trouxe um conjunto de pontos muito provocativos, né? Quando você fala de precificação, formação, qualidade do crédito, essa integração, né, entre o tema de taxonomia, a escrituração, como contabiliza, como a gente tem adicionalidade, não tem duplicidade, né, double counting.
nesse processo. Acho que vários temas e um tema central nessa discussão, que é cada vez tudo que a gente for fazer, de alguma forma emulado, né, para essa nova moeda que está sendo criada, que é a moeda do carbono, é linked. Não tem mais empréstimo sem ter algum vínculo, ou social, ou ambiental, ou mesmo de governança, né? Uma série de emissões agora, emissões sociais, o bond social, o bond governance, enfim, uma série de coisas que o mundo está linkando, e nesse sentido acho que de uma forma muito positiva. E aí vou passar a bola para o Jorge, vice-presidente da CAF, também com uma atuação super interessante. Jorge fez um artigo recente que gerou muitas, enfim, uma excelente repercussão. E, Jorge, talvez você trazer essa discussão de carbono para o nosso locus de América Latina. Como é que você vê a evolução desse tema aqui na América Latina e o que a gente tem que fazer como DFI para fomentar o mercado de crédito de carbono? Antes de mais nada, Bruno, obrigado pela introdução. Boa tarde a todos. Chandra, Maria, obrigado à BDE pelo convite. Um grande prazer estar aqui com vocês discutindo esse assunto tão rico, tão presente e, mais ainda, tão de futuro. Eu iniciaria dizendo que, há exatos 7 dias, uma semana atrás, a Assembleia de Acionistas da CAF aprovou uma grande capitalização que vai permitir o banco dobrar de tamanho entre agora e 2030. Mas essa capitalização estava vinculada a 2 metas. Uma dessas 2 metas era que o banco se tornasse o Banco Verde da América Latina. Eu digo isso porque a gente tem um KPI importante aqui. 40% das nossas novas aprovações terão que estar vinculadas, direto ou indiretamente, à Agenda Verde. Então, definitivamente, o banco mergulha de cabeça na agenda da mudança do clima, entendendo e muito de acordo com tudo que foi aqui falado por você, Bruno, pelo Xandre e pela Maria Neto. Como parte dessa perspectiva, nós temos trabalhado num ponto específico. Eu acho que quando se fala qual é o papel das DFIs, eu vou falar de um papel de um ponto que nos parece importante e específico dentre os tantos papéis que a Maria muito bem pontuou. Esse papel está associado a ajudar a criar e a desenvolver o mercado de carbono na região. Como é sabido, a região tem um potencial que talvez seja o maior de todos no mundo em termos de potencial de geração de créditos associados à natureza. E o que dá uma condição muito específica à nossa região, considerando todos os biomas que temos, todo o potencial que temos para participar desse mercado. Se essa participação, que é tida por alguns especialistas como sendo de algo como 40% do potencial de colocação de crédito, com essa característica que eu mencionei, é difícil, então, pensarmos no desenvolvimento desse mercado sem que a América Latina esteja presente nesse desenvolvimento. Dito isso, como, de fato, realizar esse potencial? Ora, quando nós observamos o que passa na região, e aqui eu estou falando da América Latina e Caribe, o fato é que estamos, eu acho que a Maria mencionou isso, muito aquém de realizar o potencial, e isso é claramente visível quando olhamos o que está acontecendo no mercado hoje de créditos em nível internacional. A nossa participação é muito aquém do nosso potencial, o que indica que há um grande trabalho a ser feito. O que visa esse trabalho específico da CAF, que é o de buscar desenvolver um mercado regional de carbono? Considerando todo esse potencial, considerando toda a necessidade de buscar novas formas de financiamento ao desenvolvimento da região, considerando que esse mercado será inevitavelmente, como você mesmo, Bruno, falou, a moeda de troca de muitas das atividades econômicas presentes e mais ainda atividades futuras, não há como não colocar no centro das atenções a agenda verde e os créditos de carbono são parte dessa nova agenda. Ora, como avançar? Quando olhamos o que acontece na maior parte dos mercados,
o que a gente vê é que há um atraso institucional, técnico, de capacitação, de capacidade de financiamento, de capacidade de identificação de projetos, de acompanhamento desses projetos, dentre outros fatores, mas também questões associadas à taxonomia, metodologias, capacidade de identificação do rigor desses créditos, enfim, tudo aquilo que é necessário para que se torne bancarizável esses créditos, e eu estou falando aqui dos créditos voluntários. Um outro ponto importante, que é parte da motivação desse trabalho nosso, é que existe um certo consenso em nível internacional de que, embora hoje tenhamos dezenas de mercados já atuando, já funcionando, e outros em fase de desenvolvimento, parece-nos muito improvável, parece-nos, eu digo a muitos especialistas, que todos esses ou que muitos desses mercados sobreviverão ao longo dos próximos anos. O que é mais provável que vai acontecer é que haja um processo de consolidação dos mercados de créditos de carbono ao longo desses próximos anos. Há indicações, há visões de que isso talvez venha a acontecer em torno de 3 ou 4 grandes hubs internacionais, talvez um na China, talvez um nos Estados Unidos, talvez um na Europa, talvez um em algum outro lugar, e talvez, e por que não, um na América Latina, considerando todo esse gigantesco potencial que a região tem. Ora, para que isso avance, é fundamental, e aí tomando emprestado um termo lá da literatura de comércio internacional, é fundamental que haja massa crítica. Por massa crítica, eu estou me referindo à capacidade de se ofertar créditos de carbono de um lado, e de outro lado, capacidade de você atrair demanda para aquele mercado de créditos de carbono de outro. Então, é preciso criar essa massa crítica, essa capacidade de atratividade da demanda e da oferta, para que você possa, eventualmente, ambicionar ser um player em nível internacional. Ora, para que isso aconteça, é fundamental que a região esteja bem preparada para posicionar-se nesse mercado internacional de créditos de carbono. E o que aqui se faz necessário? O desenvolvimento dos mercados nacionais, mas, ao mesmo tempo, o desenvolvimento em paralelo do mercado regional de créditos de carbono. E aqui eu me refiro por mercado regional. Não é um mercado em que nós vamos negociar entre nós mesmos, mas sim a preparação das condições para que a região possa vender esses créditos em nível internacional, no mercado internacional. Mas isso somente será possível se houver uma harmonização de regras, a criação de um mercado financeiro e de capitais, a criação de metodologias, a disponibilidade de serviços, de toda a cadeia de serviços, que é um ponto absolutamente crítico e fundamental para o funcionamento desse mercado. E aqui eu estou me referindo como cadeia de serviços. Eu estou falando aqui desde questões associadas à auditoria, serviços legais, serviços de consultoria, serviços financeiros, serviços não financeiros e tudo mais que, no final das contas, viabiliza que um crédito de carbono seja, de um lado, planejado, desenvolvido, realizado, colocado no mercado e haja atratividade por esse crédito, porque esse crédito vai ser íntegro. E ele será íntegro porque essa cadeia de serviços garante que ele seja íntegro. Só assim é possível você ter a tal da massa crítica, da atratividade de oferta e de demanda para esse eventual mercado que seria o mercado latino-americano e caribenho de créditos de carbono. O que está propondo a CAF? A CAF está desenvolvendo aquilo que é chamado de Iniciativa Latino-Americana e Caribenha de Mercado de Carbono, que é todo um conjunto de atividades em torno de um projeto, de um plano de trabalho para o desenvolvimento do que a gente chama de dupla via. De um lado, o desenvolvimento e o fortalecimento dos mercados nacionais de crédito de carbono e, em paralelo, o desenvolvimento de um mercado regional.
buscando um processo de harmonização à medida em que os mercados nacionais buscam esse desenvolvimento em torno de métodos, de taxonomias e de tudo aquilo que é necessário. Considerando que estamos tratando de um mercado novo, diferentemente, por exemplo, do mercado de capitais, que já são mercados muito regulados, com autoridades nacionais bem definidas, com regras próprias e com muitos interesses muito bem definidos, que muitas vezes se tornam obstáculos para o desenvolvimento desse mercado, em termos de regionalização ou de busca de algo como se fosse um mercado mais amplo. No caso de créditos de carbono, seja porque é um mercado em fase de desenvolvimento, seja porque a questão de custos e de ganhos de escala é o que possivelmente vai ser um dos fatores críticos para a viabilização da competitividade dos créditos produzidos pelos nossos países, inclusive pelos países pequenos e médios, talvez menos o caso do Brasil, talvez menos o caso da Colômbia, talvez algum outro, mas em nível regional, sim, esses ganhos de escala, essa harmonização podem ser absolutamente fundamentais. O que está fazendo, então, a CAF? Desenvolvendo esse processo de dupla via, em que estamos apoiando o desenvolvimento nacional, ao mesmo tempo em que nós criamos incentivos para um desenvolvimento e uma harmonização para viabilizar a criação desse mercado em nível regional, com a expectativa de que isso vai possibilitar que os interessados na compra desses créditos, que os investidores, sejam investidores eles, inclusive, de mercados secundários, de fundos e outros tantos, vejam o mercado da América Latina como um mercado viável e de interesse, não só para comprar esses créditos para efeito de offset, e outros, mas também como parte de ver os créditos de carbono como um asset class, que é o que provavelmente vai acontecer ao longo dos próximos anos. Então, já finalizando, agora em maio será lançada essa iniciativa em Curaçao, em torno de um evento, do qual participarão vários bancos de desenvolvimento, incluindo o próprio BNDES e outros tantos bancos importantes da região, que farão parte de um comitê gestor dessa iniciativa, em torno do qual a CAF funcionará como secretariado que vai financiar ou cofinanciar várias atividades, incluindo capacitação, temas de institucionalidade, temas de apoio ao cofinanciamento dos projetos e tantos outros que são fundamentais para o desenvolvimento dessa área, que, ao nosso ver, pode ser um ponto fundamental para o financiamento do desenvolvimento e, mais ainda, para a geração de renda e para a redução da pobreza na região. Eu pararia por aqui. Muito obrigado. Jorge, excelente. Você trouxe N elementos aqui muito ricos, né? O tema aqui do mercado regional de carbono, a certa uniformização da aceitação desses créditos, o tema da massa crítica, que é fundamental, né? E a consolidação desses mercados. Eu vou propor aqui para os panelistas a gente fazer mais uma rodada, e dado até o tempo que nós temos, eu vou fazer, pergunta para cada um de vocês, e já aproveitando, né, para vocês fazerem, né, suas considerações também, e se der um tempo a gente faz mais uma rodada, mas já garantido fazer um head aqui do tempo, vocês já, 5 minutos para cada um, eu acho que vai bater aqui com o tempo aqui do nosso painel. Eu vou começar pela Maria. Maria, tem, acho que 2 temas, né, ou 2 questões emergem de várias destas questões colocadas por vocês. Tem o tema do reskilling, como a gente se prepara, né, para lidar com essa transição, e tem os custos dessa transição. Eu queria te ouvir um pouco a tua perspectiva sobre esses 2 temas, reskilling e custos da transição. Perfeito. Eu acho que reskilling é um tema muito importante. O que você está falando foi um pouco o que eu estava tentando mencionar. Eu acho que vem a partir de criar ferramentas, tanto para o mercado voluntário, em termos de promover transparência, informação sobre preços, permitir que qualquer ator do setor privado que queira participar no mercado saiba a qualquer momento qual é o preço, a metodologia, o tipo de certificado que ele pode usar.
para um mercado funcionar, ele precisa ter instrumentos que permitam o mercado funcionar, e eu acho que isso pede uma capacidade muito importante de alinhar no mercado financeiro, mercado de capitais, com o mercado ambiental, né? Então, tem esse lado, que acho que é um lado importantíssimo para o mercado voluntário, e que a gente precisa criar capacidades, realmente, tanto das instituições financeiras, como dos reguladores do sistema financeiro, e, de novo, alinhar isso com a expectativa do setor privado para ele poder participar de forma efetiva no mercado voluntário, tá? Eu mencionava a questão dos diferentes preços e da falta de transparência do mercado, que ainda é muito grande. E eu acho que o reskilling também passa por um tema mais também de governo, de criação de capacidades também para poder criar o que a gente chama de enabling environment, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que no Brasil nós estamos aí com algumas propostas, né, de projeto de lei, né, que estão tentando criar justamente um arcabouço necessário para poder reconhecer de novo o que é o crédito, ele vai ser taxado ou não vai, como é que o governo trata esses registros, como é que a gente assegura o que é a taxonomia, o lastro, etc. Esse reskilling também é fundamental para poder assegurar, né, do ponto de vista também regulatório e de certeza de mercado, que o mercado possa evoluir. Mas também eu acho que tem um reskilling importante dos atores em geral, porque das experiências dos mercados anteriores, né, o mecanismo de desenvolvimento limpo, que eu e Chandra trabalhamos há muitos anos atrás, a gente vê também que nos países emergentes falta ainda, né, essa necessidade de ter capacidade local, por exemplo, para verificar a redução de emissão de gás de efeito estufa, criar sistemas de monitoramento efetivos que possam ser usados em maior escala, que os desenvolvedores de projeto possam, de maneira relativamente simples, poder demonstrar a redução de emissão, né? Aprender também o mercado, poder acessar e poder usar as ferramentas dos créditos de carbono de maneira inteligente, sem um custo demais adicional do intermediário que acaba se criando quando o mercado não é transparente. E no caso, eu acho que, do ponto de vista, justamente, aí já um pouco de transição, né? Eu acho que a gente está falando, como eu falei, para mim o mercado ele cria uma opção importante, uma transição difícil econômica, né? A gente hoje está falando de um momento difícil nas economias emergentes, onde a gente está pedindo para elas pararem, né? Em alguns casos, em países com muito mais dificuldade. Eu trabalho muito, por exemplo, com a África do Sul, com a Just Transition, né? Não é tão fácil dizer vamos parar agora de usar o carvão, e o carvão provavelmente é minerado numa zona, quando a gente fizer o decommissioning, né, parar de usar o carvão naquela zona, quem vai ficar sem trabalho naquela zona não necessariamente vai ser reempregado em atividades de economia verde. Então, a gente tem que criar mecanismos de transição que permitam essa transição de passar das emissões altas a uma emissão mais baixa, também em processos de compensação que permitam justamente incentivos para essa transição. De novo, para mim o mercado carbono não é uma panaceia. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente diz que o mercado carbono é uma solução para tudo, né? Mas ele tem um fator e um poder importante de poder ser um incentivo, né, importante para indústrias que sofrem com um custo muito grande dessa transição, que são ainda muito importantes na economia, que tem um impacto enorme nas cadeias de valor, né, da economia, energia, impacta, a gente sabe hoje o que significa o preço da gasolina, que aumentou, né, tem um monte de memes aí nos jornais, isso significa muito para a economia. Então, como a gente pode, dentro dessa transição, né, de passar a usar outras, formas de gerar energia, formas de poder criar trabalho, criar emprego, criar produtividade em torno da economia verde, como a gente pode também criar processos de compensação, inclusive usar o carbono aí, eu acho como um incentivo importante. Eu acho que, de novo, no caso do Brasil, além do que a gente estava conversando aqui um pouco do Jorge, de criar um mercado que a gente já estava falando também, acho muito importante essa questão dos setores também, em termos de skilling, tá? Porque a questão do capital natural não é simples, ela trata de regiões que, por exemplo, se a gente fala no caso do Brasil, são regiões
com muita pobreza, com problemas de cadeia de valor complicados, né, com uma capacidade institucional difícil para poder fazer esse monitoramento da redução do desmatamento. Quando a gente fala de tecnologias de ponta, como, por exemplo, a gente fala das baterias, por exemplo, e de todo o sistema de armazenagem de energia, o custo dessas tecnologias ainda é muito alto para ser escalado no nível que deveria ser, para a gente poder de verdade contar com energia renovável no Brasil como uma energia fixa no momento também de ponta de uso de necessidade de energia. Então, eu acho que essa visão estratégica também é muito importante, os bancos de desenvolvimento terem também com relação a isso. Como a gente pode potencializar também setores estratégicos para a economia que podem beneficiar do carbono. E como eu mencionei, o Brasil poderia ser um grande exportador, mas você também provocou, Bruno, a questão de por que a gente não é hoje ainda um grande exportador. Eu acho que, em parte, porque tem que desenvolver esse arcabouço, tem que desenvolver os mecanismos de mercado, que nem o Jorge falou, mas, em parte, também porque temos que ter uma visão muito estratégica sobre quais são esses setores os quais a gente tem que fortalecer, de que forma a gente ajuda a criar esse pipeline, esse supply que o Chandra tinha mencionado também um pouquinho na fala dele. Tá? Muito obrigada. Maria, obrigado. Eu vou passar para o Jorge e depois fecho com o Chandra e já peço para ambos fazerem as suas considerações finais. Jorge, minha pergunta para você é como, de fato, a gente transforma esse mercado regional Latam num dos hubs que, enfim, que podem funcionar como desses polos, né, geradores de riqueza para a região, mas seguramente como um dos polos que você comentou muito bem, se transformar como um dos consolidadores e não ser consolidado. Eu acho que é uma excelente pergunta e, claro, criar as condições ou os enabling factors que a Maria mencionava antes, que vão viabilizar o fortalecimento e o avanço dos mercados nacionais, ao passo em que se desenvolve as condições para a regionalização do mercado. Esse é um passo fundamental que é requisito para que a região possa pleitear, fazer parte do mapa global do mercado de carbono, na condição de um ator e protagonista, né? Sob o risco de, em não o fazendo, muitos daqueles que são produtores e vendedores de crédito de carbono venham a fazê-lo em outros mercados, em outras praças, e da mesma maneira pode acontecer com aqueles que compram esses créditos que vão para outros hubs e aí a região pode correr o risco de perder uma oportunidade muito importante, talvez a maior das oportunidades no horizonte previsível. Mas eu diria que essa seria a face mais visível desse tema. Tem uma fase menos visível, que é talvez tão ou mais importante, que é utilizar toda essa oportunidade desde o ponto de vista da capacidade de desenvolvimento científico e tecnológico associado a tudo aquilo que a gente chama de economia verde. Isso passa por questões de moléculas, passa por toda a questão da vida e da biodiversidade. Isso passa por toda uma gigantesca agenda de altíssima tecnologia que deveria estar associada à evolução desse mercado de créditos de carbono. Ou seja, em outras palavras, eu acho que nós deveríamos ser muito mais ambiciosos, muito mais ambiciosos, já que nós temos condições de ser ambiciosos. E nós deveríamos, de alguma maneira, combinar o desenvolvimento desse mercado, ou dessa capacidade única que nós temos de influenciar o mercado global, já que somos grandes potenciais provedores, com a capacidade de atrair players em nível internacional que dominam tecnologia, dominam ciência, dominam inovação e que podem conosco nos ajudar a desenvolver todo esse conhecimento, e conhecimento esse que pode ser trasladado, traduzido, levado para outros setores, potencializando cadeias de valor, potencializando a educação, o conhecimento, que no final das contas é o que vai reduzir de fato
em bases não só sustentáveis, mas também sustentada a pobreza na nossa região. Jorge, eu queria pontuar, e concordando muitíssimo com você, esse tema aqui é uma oportunidade de ouro que a gente não deveria perder, de juntar, né, a descarbonização da economia com conhecimento, com tecnologia, com muito mais ciência. E aqui tem um tema, né, que a gente tem discutido muito no banco, no BNDES, que é orçamento de risco. É deslocar o orçamento de risco para iniciativas de ciclo longo e, claramente, o tema da biodiversidade, o tema dessa economia de baixo carbono é ciclo longo, é uma grande combinação de equity com dívida e num mecanismo, né, de estrutura financeira diferente do que a gente vem adotando. Mas concordando muitíssimo contigo, esse é um tópico-chave da agenda, é como a gente aproveita esse movimento para melhorar o conhecimento e implementar iniciativas de educação, iniciativas de base científica, e com isso, concordando, a gente melhora a qualidade de vida lá na última milha. Bom, vou passar para o Chandra, e te fazer, Chandra, te pedindo as suas considerações finais, mas também um pouco a tua recomendação, né? Considerando que o Brasil pode ser um ponta de lança importante nessa economia do baixo carbono, o potencial da economia verde no Brasil é gigante, a gente tem a possibilidade concreta e real de liderar esse processo de transição pela biodiversidade, pelos biomas existentes na geografia brasileira, e o teu olhar, né, a tua perspectiva, como é que você vê o Brasil nesse jogo, nesse grande jogo, né, mundial, nesse jogo que tem cisne negro a cada 6 meses? A gente tem mudança, a cada 6 meses tem uma novidade, tem algum cisne negro. Como é que você vê o Brasil nesse contexto e como o Brasil, de fato, pode ocupar esse espaço de ponta na economia de baixo carbono? Obrigado, Bruno, pela pergunta tão interessante. Eu acredito que o futuro pertence às soluções baseadas na natureza e no mercado de carbono. Conforme analisamos o futuro, o papel de evitar emissões e conforme os mercados de carbono se evoluem, conforme as emissões se reduzem, isso será importante e é necessário sequestrar carbono da atmosfera. Então, o papel das soluções baseadas na natureza se tornarão cada vez mais importantes. Então, o papel do Brasil e outros países da América Latina será proeminente por conta disso. Então, a rota para o futuro é muito clara nesse aspecto. No prazo mais curto, no curto prazo, com relação à cadeia de abastecimento global, os commodities agrícolas, existe um grande potencial para pequenas e médias empresas no Brasil para passarem para um sistema de produção de mais baixo impacto, porque sua contribuição para as cadeias de abastecimento globais podem reduzir o impacto que nós, enquanto humanidade, temos no planeta. Isso pode ser uma parte importante para investimento dos bancos comerciais e bancos de desenvolvimento no Brasil. O potencial nessa área é imenso e eu acho que existe muito trabalho sendo feito, isso precisa ser fortalecido e incentivado ainda mais através do mercado de carbono. O terceiro elemento será extremamente importante para muitos países da América Latina seria ajudar a descarbonização de muitos dos outros países, né, de economias emergentes, né, economias híbridas. O Brasil tem a vantagem de ter fontes renováveis muito diversas, que têm relações diretas com mercados na Europa e na África, e uma grande experiência nesse tipo de relacionamento. Então, analisar oportunidades de investimento, como, por exemplo, produção baseada em hidrogênio, como forma de ajudar nessa transição para uma economia de baixo carbono, seria uma das áreas importantes de colaboração. E com relação a isso tudo,
que o Jorge estava dizendo de criar uma infraestrutura regional para incentivar os mercados de carbono ou criar plataformas do tipo de plataforma que o Jorge estava mencionando em termos da iniciativa de catalisação desse tipo de trabalho seria importante para acelerar, catalisar mesmo o desenvolvimento de oportunidades, não apenas no setor financeiro, não apenas no setor bancário, mas para muitos dos outros clientes. Então, o futuro pertence às soluções baseadas em natureza e a América Latina, e o maior ator nesse contexto seria o Brasil. Não é que vocês serão consolidados, vocês vão liderar o mercado futuro de carbono, porque esse é o potencial do Brasil. Muito obrigado pela oportunidade de participar deste debate. Bom, eu queria agradecer muitíssimo a oportunidade, à BDE, agradecer a Maria Neto, do NDB, o Jorge Arbache, do CAF, o Chandra Shekhar, do Banco Mundial, pelo excelente painel. Acho que gerou uma série de implicações, uma série de entendimentos como a gente deve evoluir no mercado, e foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Queremos, então, agradecer a sua participação. Muito obrigada também aos convidados do painel e ao nosso moderador, senhor Bruno Laskowski. Depois de um dia de debates tão ricos e relevantes para o contexto atual, estamos chegando ao fim do primeiro dia de programação do Fórum do Desenvolvimento, a BDE 2022.